Queridos, a palavra do Senhor nesta noite, quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus no livro de Êxodo. Abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 33. Livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 33. Abra a sua Bíblia. Se você está do lado de alguém que não tem Bíblia, você poderá então compartilhar a palavra do Senhor com a pessoa que está ao seu lado. Êxodo, capítulo 33, versículos de 7 até ao versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la fora do arraial, bem longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da revelação. E todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da revelação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía à tenda, levantava-se todo o povo e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas até entrar ele na tenda. E quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim via todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo, levantando-se, adorava, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda do encontro com Deus. Curve a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, eu te louvo nesta noite e te agradeço, porque o Senhor já tem abençoado. Ó Deus, que domingo abençoado o Senhor nos tem dado. E agora ainda temos a tua palavra que foi lida. E peço que o Senhor traduza essa palavra agora, ministre essa palavra a cada coração que aqui está. Que ela caia, Senhor, como semente em terra, Senhor, fértil. É a minha oração. Em nome de Jesus, o Senhor da glória. Amém e amém e amém, Senhor. Queridos, apesar de tantas oportunidades que temos em nossos dias, eu fico assim impressionado. Eu confesso a vocês que eu fico assim cada dia mais impressionado com a quantidade de congressos, a quantidade de encontros diversos, a quantidade de retiros, a quantidade de vigílias, a quantidade de cultos com os mais diversos pregadores, com tantas ministrações. Irmãos, hoje o que não faltam é oportunidades de ouvirmos. Nós hoje temos a oportunidade de ouvir tantas e tantas pessoas ao nosso redor. Mas a minha convicção é que se nós quisermos viver vidas puras e santas, vidas que agradem ao Senhor, nós precisamos, como Moisés, armar a nossa tenda do encontro com Deus. Esse texto ele é extremamente rico porque fala exatamente disso. Moisés, o servo do Senhor, qual era o segredo da vida de Moisés? Aqueles de vocês que estudam a palavra conhecem tão bem Moisés, o servo do Senhor, aquele homem que Deus levantou para dirigir 2 ou 3 milhões de pessoas atravessando o deserto para a terra prometida. Esse homem extraordinário, quando você lê a vida desse homem, qual era o segredo de Moisés? O segredo de Moisés, queridos, é que ele armava uma tenda. Onde ele chegava, ele armava uma tenda longe do arraial. O arraial era onde o povo ficava. Então ele armava uma tenda bem longe, num lugar calmo, tranquilo, onde ele ia. E todo que desejava buscar a Deus, então ia para essa tenda e ali estava a sós na presença do Senhor. Esse era um dos grandes segredos da vida de Moisés. E a minha convicção é que se quisermos viver vidas que impactem e transformem o mundo ao nosso redor, nós precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus. É muito bom estar na igreja, é muito bom frequentar uma igreja, é muito bom louvar a Deus na igreja, é muito bom participar de congressos, de tudo que você puder, mas meu querido e
aqui, amado irmão, se você quer uma vida que impacte e transforme o mundo, você precisa ter a sua tenda do encontro com Deus. Se quisermos ser cristãos amadurecidos na fé, sem sermos levados por qualquer vento de doutrina, precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus. Tem cristão que entra ano e sai ano, e está sempre com o mesmo problema. Ele não muda, não há mudança de vida. Sempre é a mesma crise, sempre é a mesma murmuração. Você encontra com ele hoje, é uma murmuração. Você encontra daqui a um mês, ele está murmurando. Daqui a 2, ele está murmurando. E você vai encontrando, ele está murmurando e murmurando. Não muda nunca a vida. Queridos, se nós quisermos amadurecer na fé, nós precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus. Se quisermos fazer diferença no mundo, sendo sal e luz, o bom perfume de Cristo, precisamos armar a nossa tenda do encontro com Deus. É lá na tenda que nós vamos ser perfumados pelo Senhor. É na tenda que nós vamos estar na presença do Senhor. Eu creio firmemente que a maior necessidade, o maior desafio de cada cristão em nossos dias é armar a sua tenda de encontro com Deus. Eu creio que a sua vida está do jeito que está, apesar de você ser um crente, frequentar a igreja, dizimista, porque está faltando algo na sua vida, está faltando a tenda do encontro com Deus. Eu ousaria afirmar-lhes nesta oportunidade, com plena convicção diante do Senhor, que sem tenda do encontro com Deus, não há verdadeira vida cristã. Seremos apenas como um metal que soa, ou como um símbolo que retine, como nos diz o apóstolo Paulo. Se você quer ser um cristão de verdade, um cristão rígido, um cristão forte, inabalável, carvalho de justiça, você precisa, meu irmão, você precisa, minha irmã, nós precisamos armar a tenda do encontro com Deus. E nessa noite, eu quero lhes mostrar exatamente as bênçãos de armarmos a nossa tenda. Eu quero lhes mostrar alguns homens de Deus que armaram a sua tenda, e a bênção que é quando temos a tenda do encontro com Deus. Eu estou dizendo a você, é que você precisa ter um momento a sós com Deus. Você precisa separar um lugar, eu não sei aonde, mas um lugar onde você está a sós com Deus. Aquele lugar onde você está na presença de Deus. Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra, sabe do que eu estou falando. Aquela senhora lá do quarto, ela tinha a sua tenda do encontro com Deus. A tenda do encontro com Deus é aquele quarto onde aquela mulher estava na presença do Senhor, onde batalhas eram enfrentadas e vencidas para a honra e glória do nome do Senhor. Talvez você aqui nessa noite seja um cristão fraco, cristão que está sendo vencido. O que está faltando na sua vida? É a tenda do encontro com Deus. Então, preste atenção, porque há bênçãos maravilhosas quando nós temos a tenda do encontro com Deus. Quando nós diariamente, num determinado horário, todos os dias, faça chuva ou faça sol, estamos ali naquela tenda do encontro com Deus. E ali há bênçãos maravilhosas que Deus deseja derramar sobre nós. O melhor de Deus está para ser derramado na tenda. Lembre que quando Moisés ia até aquela tenda do encontro com Deus, e é maravilhoso, eu fico imaginando, isso é um líder espiritual, o povo ficava olhando Moisés pelas costas, o povo ficava olhando o seu líder ir à presença do Senhor, e a Bíblia diz que uma coluna de nuvem descia, e Deus falava com Moisés. Queridos, é na tenda que Deus fala conosco. Deus tem o melhor para as nossas vidas, mas você não está lá no momento quando Deus deseja falar com você. Há bênçãos maravilhosas quando nós temos a nossa tenda, quando armamos a tenda do encontro com Deus. A tenda do encontro com Deus é uma necessidade. Eu creio que é a maior necessidade da nossa vida. As nossas igrejas estão cheias de crentes nominais, crentes domingueiros. Não é
isso você precisa ter a sua tenda armada na sua casa, no seu trabalho, não sei onde, mas ter uma tenda armada onde você está na presença do Senhor. Aquele lugar, eu ia falar do filme, não posso, porque quem não viu precisa ver esse filme, né? Então não vou falar de outras coisas, mas você precisa estar lá, porque só chegar perto já arrepia, porque ali é o lugar onde Deus visita o seu povo, é onde Deus te visita. Você precisa ser visitado. Deus quer visitar você, Deus quer falar com você, mas você não dá tempo para Ele. Deus quer falar com você, Deus tem o melhor dessa terra para você, mas você não tem tempo para Ele. Ele quer falar, mas você não tem como escutá-lo, porque está faltando essa tenda. Essa tenda é uma bênção, ela é uma necessidade, é uma bênção, queridos, porque pela oportunidade de recebermos a orientação de Deus, é na tenda que nós recebemos a orientação de Deus. Olha o que aconteceu com Davi. E Davi era um homem que tinha a sua tenda do encontro com Deus. Abra lá em 1 Crônicas, capítulo 14, verso 10, e depois do 13 ao 16. Eu não sei, aqui talvez fique pequenininho demais, se você disser, mas essa letra está pequenininha a propósito, para você não conseguir ler, para você abrir aí a sua Bíblia, viu? Então não fica me criticando não. Abra aí a sua Bíblia, seu iPad, abra o seu iPhone lá, 1 Crônicas 14, 10 e 13, 16. Davi tinha tenda de encontro com Deus. E veja o que aconteceu quando ele ia para a tenda. Então Davi consultou a Deus, indagando: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? E o Senhor lhe respondeu: ataca, pois eu os entregarei nas tuas mãos. Os filisteus voltaram a atacar o vale. Novamente Davi buscava e consultava a Deus, que lhe respondeu. Davi busca e consulta a Deus, que lhe respondeu: agora, pois, tu não os atacarás pela frente, mas dá volta por trás e ataca-os de fronte às amoreiras. Assim que ouvires um barulho de marcha sobre as copas das amoreiras, sairás à batalha, porque Deus terá saído adiante de ti para ferir todo o exército dos filisteus. Davi procedeu exatamente como Deus havia orientado, e eles derrotaram todo o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Queridos, por que Davi foi vitorioso por onde ele andava? Porque ele tinha a sua tenda de encontro com Deus. Era lá na tenda do encontro com Deus que ele encontrava a orientação para as suas decisões. É na tenda que nós encontramos a orientação. É bem interessante o que Davi fez. Os filisteus estão vindo. Davi era um guerreiro, era um general. Mas veja, antes de ir para a guerra, ele vai para a tenda. Antes de ir para a guerra, ele vai para a tenda. E ali na tenda ele pergunta a Deus: Senhor, eu posso ir? E Deus diz: vá e você vai vencer. E ele foi, usou uma estratégia. Deus deu uma vitória maravilhosa. Um ano depois, os filisteus voltavam. Davi voltou para a tenda. Antes de ir para o campo de batalha, você precisa ir para a tenda. Antes de decidir quem namorar, você precisa ir para a tenda. Antes de decidir com quem casar, você precisa ir para a tenda. Antes de tomar uma decisão profissional, você precisa ir para... É por isso que você está passando por essa crise. É por isso que você está passando por essa crise. Porque você não tem ido para a tenda. Veja, Davi era um guerreiro. Davi venceu o filisteu. Mas ele, antes de qualquer decisão, Davi ia para a tenda. Antes de tomar qualquer decisão. E agora Davi vai de novo guerrear. E ele vai orar. E ele vai consultar a Deus. E agora Deus diz algo tremendo. Dessa vez você vai usar uma estratégia diferente. E agora o Senhor diz a Davi: você vai rodeá-los por trás. E quando você, Davi, ouvir um barulho sobre a copa das árvores, então é a senha espiritual para que você vá e você vença. Eu estava lendo esse texto e eu perguntei a Deus: Deus, por que o Senhor mudou a estratégia? E o Senhor me diz: filho, para que você não confie na estratégia, mas confie em mim. Para que a gente não confie na estratégia,
mas confie no Senhor. Aquilo que deu certo na vida do seu irmão pode não dar certo na sua vida, porque Deus tem uma estratégia para cada um de nós. Há muitos crentes que se equivocam e saem falando para os outros: olha, Deus te abençoou dessa e dessa forma, faça assim que você vai ser abençoado, e você faz daquela forma, dá tudo errado. Sabe por quê? Porque Deus tem uma estratégia para cada situação, Deus tem uma estratégia para cada pessoa. Deus não se repete, Deus não quer que você confie em estratégias, mas que você confie no poder dEle. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Antes de tomar decisões, precisamos ir para... Você está pagando aí um preço altíssimo por decisões que tomou, porque você as tomou antes de ir para a tenda. E toda a decisão que tomamos sem ir para a tenda, elas tendem a dar errado nas nossas vidas, porque são fruto da nossa autossuficiência e do nosso conhecimento. Se você precisa tomar decisões, se você está aqui nessa noite, você está aí me ouvindo, precisa tomar decisão, meu irmão, vai para a tenda, consulte a Deus, pergunte ao Senhor qual é a estratégia de Deus para a sua vida. Davi sabia guerrear, Davi era um grande general, Davi não tinha medo de batalha, mas Davi aprendeu uma grande lição que nós precisamos aprender. Antes de tomar decisões, precisamos ir para a tenda, consultar ao Senhor e pedir a direção, e pedir a orientação, e pedir a permissão, porque o Senhor tem uma estratégia para cada decisão que nós possamos tomar. Queridos, a tenda do encontro com Deus, ela é uma necessidade, ela é uma bênção maravilhosa, porque é na tenda que nós recebemos a ministração de Deus para as nossas vidas. É na tenda que o Senhor ministra, é na tenda que Deus ministra a palavra dEle, a minha própria vida. Eu quero lhes mostrar um texto maravilhoso. Esse agora não dá para ler de jeito nenhum, você precisa abrir lá. 1 Samuel 1, 9, 10 e 12 a 18. Irmãos, esse texto é tremendo. Esse texto é tremendo. Abra a sua Bíblia nesse texto. Abra a sua Bíblia nesse texto. Esse texto fala de Ana, mãe de Samuel, uma mulher que foi para a tenda. Essa mulher sofreu, e sofreu porque ela não tinha tenda. Ela sofreu muito. Essa mulher entrou numa depressão profunda, a ponto do seu marido dizer: Ana, por que você não come? Por que você está desfigurada? Ana estava completamente deprimida. Sabe por quê? Porque ela não tinha tenda. Sabe por quê? Porque ela não tinha armado a sua tenda. Mas um dia Ana armou a sua tenda. 1 Samuel 1, 9, 10 e 12 até o 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Certa ocasião, em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. É um perigo quando a gente julga os outros, viu, gente? Quando a gente julga a espiritualidade dos outros, é esquerda. Né? Até o sacerdote entrou bem nessa situação. Então, olha o que aconteceu. Ele lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras: oh não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então ele lhe disse: vai-te em paz, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Nisso
Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que penses sempre bem da minha pessoa. Em seguida, Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento, porque ela foi para a tenda. Ela foi para a tenda. Assim. Irmãos, é na tenda que o Senhor ministra, que recebemos a ministração de Deus curando as nossas mágoas e frustrações. Ana era uma mulher frustrada. Se você ler o texto anterior, você sabe como é que ela começou a orar? Ela disse assim para Deus: Senhor, se o Senhor se lembrar da sua serva, e da sua serva não se esquecer, eu entregarei ao Senhor o filho que o Senhor me der. Atentaram bem a oração de Ana? Se o Senhor de mim se lembrar, e se o Senhor não se esquecer da sua serva, o filho que eu tiver, eu darei ao Senhor. Irmãos, qual era o problema de Ana? Era mágoa de Deus. Ela estava magoada com Deus. Quantos de vocês aqui nessa noite têm mágoa de Deus? Ela tinha mágoa. Por que Deus dava filhos para todo mundo e ela era estéril e não podia ter filhos? Era uma mágoa profunda que ela tinha diante de Deus. Aonde é que resolvemos essas questões, queridos? É na tenda do encontro com Deus. É lá que o Senhor cura as nossas mágoas, as nossas frustrações. Talvez você seja um cristão frustrado. Algo que você gostaria. Você gostaria de ter uma voz melíflua. Você gostaria de ser um roxinol, uma roxinola. Você gostaria de ter um canto lindo. Você tem a sua voz é taquara agachada. E você tem uma frustração tremenda. Quando alguém vem na frente e canta, você se espreme no banco e você diz: a ela o Senhor deu essa voz linda, e para mim o Senhor não deu coisa nenhuma. É na tenda. Vai para a tenda, meu irmão. Vai para a tenda e fala com Deus. Coloca isso diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. Você está desenvolvendo uma frustração, uma tristeza. Você não tem nem mais vontade de ir à igreja, porque você se sente uma pessoa tão desprezível ou desprezada. É lá na tenda que recebemos a cura das nossas mágoas e frustrações. É na tenda que o Senhor ministra, renovando as forças, renovando o ânimo. Ana entrou na tenda deprimida e ela saiu de lá com o seu rosto onde não havia mais desalento. Ela entrou chorando e ela saiu sorrindo. Ela entrou triste, ela saiu alegre. Ela entrou magoada e ela saiu refeita, transformada pelo poder de Deus. Irmãos, isso acontece onde? Na tenda do encontro com Deus. Tadinho de você. Você vai em todas as igrejas, você vai em todas as reuniões de oração, você pede para Deus e o mundo orar por você e nada acontece na sua vida. Sabe por quê, querido? Porque essa cura que você está buscando, ela acontece na tenda do encontro com Deus. Sabe como? Quando a gente derrama a alma diante do Senhor. Você precisa, não é que eu ore por você, o que você precisa é derramar a sua alma diante do Senhor. É dizer para Deus toda essa mágoa que está aí dentro do seu coração. É você abrir o coração para Deus e contar para Ele tudo que você tem sentido, que Deus tem feito errado na sua vida, tudo aquilo que está aí dentro de você, arrasando com a sua vida. Você não consegue louvar, você não consegue cantar, você tem ressalvas contra Deus, você tem tanta coisa entre você e Deus. Meu irmão querido, é na tenda que tudo isso é resolvido. Ana quase morreu. Se ela não fosse para a tenda do encontro com Deus, ela teria morrido. Por isso, nessa noite, não morra. Não morra, não dê fim à vida, não se mate, vá para a tenda. Não cometa suicídio, vá para a tenda, porque na tenda o Senhor ministra curando as nossas mágoas. Fala para Ele como você se sente, fala para Ele que você se sente abandonado. Qual era o problema de Ana, irmãos? A Ana se sentia esquecida por Deus. Ana olhava Penina, aquela outra rival com tantos filhos, e ela dizia: por que eu sei? Ela não falava. A gente não fala, mas a gente pensa. Sabe aquele momento de testemunho? Quando o irmãozinho vem à frente, todo feliz da vida, dá um testemunho. Irmãos, eu estava desempregado e Deus abriu uma porta de emprego. E o pessoal diz: uau!
Mas aquele que está desempregado lá no banco, eu não visual coisa nenhuma. Ele se enfia pelo banco e sabe o que ele pensa? Puxa vida, o Senhor deu um emprego para ele e eu continuo aqui desempregado. Deus, por que isso está acontecendo? Irmãos, é assim que nós somos. É assim, não adianta essa casquinha que a gente tem. É lá na tenda que a gente abre o coração para o Senhor. Vai para a tenda, meu irmão. Se você está aqui nessa noite frustrado, se você está aqui nessa noite com mágoas, se você está aqui nessa noite desanimado, achando que Deus não liga para você, achando que Deus não responde para você, achando que você está orando e nada está acontecendo, vai para a tenda, meu irmão. E fala isso para Deus. Fala para o Senhor e Ele vai responder para você. Mas o que a gente faz? Vai para o WhatsApp e começa a mandar mensagem para os outros e começa a dizer, Deus não está respondendo, e o outro diz, não, Deus vai te responder, não vai, Deus vai, e fica toda essa confusão e nada acontece. Vai para a tenda, meu irmão. A resposta está na tenda. A resposta está na tenda. Meu irmão, não continue um minuto sequer sofrendo. Vai para a tenda, o Senhor vai tratar, Ele vai ministrar. Olha, a Ana, ela estava tão terrivelmente afetada. A Bíblia diz, os lábios mexiam, mas não se ouvia o som da sua voz. Ela diz, eu sou uma mulher tomada pela amargura. Eu sou uma mulher tomada pela amargura. Ana era uma mulher amargurada. Quantos de vocês aqui nessa noite estão vivendo amargurados? Aconteceu algo na sua vida que você não aceita de jeito nenhum. Vai para a tenda e fala para Deus. Fala para o Senhor. Fala para o Senhor que você se sente uma pessoa colocada de lado, rejeitada. Fala para o Senhor que você acha que ninguém te ama. Fala para o Senhor que você se acha um paquinho feio da família. Fala para o Senhor que todos são amados e você não é. Fala para o Senhor na tenda e Ele vai curar você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A cura na tenda, a administração que cura, a administração que renova a força e o ânimo. Ana entrou deprimida. Ana não estava nem mais conseguindo andar. Ana estava numa situação emocional e psicológica de absoluta debilidade. Ana estava definhando, emagrecendo, olhos vistos. Ela entrou naquela tenda cambaleante, ela não estava aguentando mais. A sua vida estava terrível. Mas ela abriu o coração diante de Deus. E na tenda ela encontrou cura. E na tenda ela encontrou renovação. E quando ela saiu da tenda, ela era uma nova pessoa, liberta, curada, transformada pelo poder de Deus. Eu quero dizer a você nessa noite, a cura na tenda para você. A administração que cura, a administração que renova, a administração que transforma. Abre a sua tenda, vai para a tenda, meu irmão, e Deus vai te abençoar. A tenda do encontro com Deus é uma necessidade, é uma bênção maravilhosa, porque pela oportunidade de correção que nós recebemos na tenda. É na tenda que Deus nos corrige. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo era um homem que tinha tenda, ele armava a sua tenda. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Abra aí a sua Bíblia, rapidinho, abra a sua Bíblia para nós lermos esse texto. Paulo na tenda. Um problema sério Paulo estava tendo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo estava com problema. Qual era o problema de Paulo? Ele diz que lhe foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentá-lo.
Paulo estava sofrendo. O que fez o apóstolo Paulo, queridos? Ele foi para a tenda. Ele foi para a tenda. E quando ele foi para a tenda do encontro com Deus, então duas coisas preciosas aconteceram. Deus começou a revelar a Paulo fraquezas escondidas, que talvez nem Paulo tivesse muita noção delas. É na tenda que o Senhor revela as nossas fraquezas ou pecados escondidos. É na tenda do encontro com Deus que o Senhor começa a revelar. É na tenda que o Senhor trata as nossas fraquezas confessadas. Irmãos, há coisas escondidas dentro de nós que precisam ser corrigidas por Deus. Às vezes a nossa vida não sai do lugar. Às vezes as coisas não prosperam. E a gente começa a dizer que é o diabo. O diabo é a falta de tenda na sua vida, meu irmão. O diabo é que nós não temos a tenda do encontro com Deus. E é lá na tenda que o Senhor então começa a revelar. Paulo, eu não sei se eu tinha se eu tinha noção, mas veja, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. O apóstolo Paulo sofria de uma coisa que muitos cristãos que eu conheço sofrem: vaidade espiritual. Quem tem visões, revelações, quem é usado por Deus, que o Senhor usa para abençoar, para curar, para libertar, normalmente há o perigo dessas pessoas acharem que elas são especiais e que então Deus as usa porque elas são especiais. E Paulo então tinha uma tendência. Eu não sei se ele tinha consciência disso ou não, mas foi na tenda que o Senhor revelou essa fraqueza. Paulo tinha tendência a se envaidecer. Paulo tinha tendência a se envaidecer. E foi na tenda do encontro com Deus que o Senhor começou a revelar essa fraqueza escondida na vida do apóstolo Paulo. A vida de muitos de nós, queridos irmãos, muitas vezes ela fica parada, ela não anda. Porque há fraquezas escondidas, pecados escondidos, questões escondidas que precisam ser colocadas diante do Senhor, precisam ser tratadas por Deus. Há pessoas, eu já conheci isso, irmãos, há pessoas desempregadas. Não é porque não tem emprego, não, é porque elas são tão orgulhosas que não aceitam um emprego menor. Eu conheci uma pessoa dessas, na igreja em Piedade, eu sempre conto, da igreja anterior. Eu conheci uma pessoa assim. O cidadão era um cidadão assim, todo bem vestidão, todo bem, sabe? Aquela pessoa toda bem articulada, coisa e tal, né? Mas o cidadão não tinha diploma de coisa nenhuma, então ele era motorista. E quando alguém soube que era motorista, os irmãos gostam muito de ajudar e a gente tem que ter cuidado com isso. Você pode estar ajudando a quem Deus não quer que você ajude. Há muito problema desse dentro da igreja. A gente quer ajudar todo mundo, mas você tem que ir para a tenda antes de ajudar. Você tem que fazer o quê? Ir para a tenda perguntar a Deus: é para eu ajudar essa pessoa? É esse tipo de ajuda? Porque Deus pode estar tratando dessa pessoa. E alguém arrumou um emprego para ele. Emprego motorista, não é motorista? Arrumaram um caminhão para ele. E eu disse: não, senhor, eu sou motorista de diretoria. Eu não aceito qualquer emprego de motorista. É só de diretoria. E de diretor para cima. Diretor e presidente. Conclusão, ele continua lá, desempregado e pedindo oração. Quando ele vinha pedir oração, irmãos, eu contava até 10. Que a minha vontade era não orar por ele. Porque na verdade ele precisava ser tratado. Ele estava desempregado, sabe por quê? Porque ele era uma pessoa orgulhosa. E o orgulho precisava ser tratado por Deus. Há muito casamento com problema. Sabe por quê? Como não é o diabo, não. O problema é o seu orgulho. O problema é a sua falta de quebrantamento. E isso acontece onde? Na tenda do encontro com Deus. É lá na tenda que o Senhor vai revelar para você que o problema não é ela, o problema é você. Você vive falando mal dela, ou você vive falando mal dele, você vai na tenda e o Senhor diz: filho, olha aqui, o problema não é ele, o problema é você. O problema está em você. E o Espírito de Deus começa a revelar na tenda aquilo que revelou ao apóstolo Paulo. É na tenda que o Senhor revela fraquezas escondidas. Irmãos, nós temos invejas, nós temos ciúmes, nós invejamos outras pessoas. O nosso amigo, o nosso colega chega, sei lá, um carro novo, um telefone novo, não sei lá o que novo, e a gente olha e pega e diz: ah, bonito, olha, puxa, que legal, mas lá dentro você está pensando assim: puxa vida, ele comprou, eu não, e puxa, está na minha frente, eu preciso, estou ficando para trás, e você sente lá dentro assim, um negócio que precisa ser tratado na tenda, precisa ser
ser tratado na tenda. É na tenda que o Senhor nos corrige, nos trata, revelando fraquezas escondidas, tratando as fraquezas confessadas. Senhor, é verdade, me perdoe, ó Deus. E quando o apóstolo Paulo foi para a tenda, o Senhor começou a revelar, o Senhor começou a tratar, e Paulo entrou na tenda triste, eu saio feliz. A minha pergunta é: o Senhor resolveu do jeito que eu queria? Sim ou não? Deus respondeu a oração dele do jeito que eu queria? Sim ou não? Não. Eu saiu triste? Não. Eu saiu feliz. Por quê? Porque o Senhor tratou a fraqueza confessada. O que nós precisamos, queridos, é ser tratados por Deus. A sua vida está do jeito que está. Você está vendo para mim? Prestando atenção. A sua vida está do jeito que está, porque você não está tratado por Deus. É verdade, você é crente. Esse é o problema das meninas que casam ou namoram com meninos crentes. Mas pastor, ele é da igreja, e daí? É da igreja, mas não é crente. E daí? É da igreja e é crente, mas não é tratado por Deus na tenda. E pessoas que não são tratadas por Deus na tenda, elas têm problemas sérios. É crente, se converteu a Jesus, mas ele tem problemas sérios, que não foi tratado na tenda. Precisa ser tratado. O Espírito de Deus precisa revelar a você quem você é, porque você não é quem você pensa que é. Você é muito pior do que você imagina. Irmãos, nós somos muito ruins, mas ruim de ruindade mesmo. Nós somos muito ruins. Quando o Espírito Santo de Deus começa a revelar o nosso interior, o nosso pensamento, as nossas invejas, falamos mal das pessoas, gostamos de destratar os outros, levantamos calúnias aos outros, nós somos terríveis. É na tenda que o Espírito Santo de Deus começa a nos tratar e dizer: filho, você não deve falar dos outros, você deve falar da sua vida. Não fale mais dos outros. Não fale mais do seu irmão. Não exponha mais o seu parente. Vocês já repararam uma coisa? Que quando a gente se junta para conversar, quando vocês se juntam com a família de vocês para conversar, o que é que vocês conversam? Duas coisas de conversa. Se está na mesa, conversa de comida. E você dá uma raiva. Você está comendo um almoço gostoso. A conversa gira em torno de comida. É comida para cá, comida para lá, não, isso é assim, aqui, tudo bem, você aguenta. Acaba a comida, não é? vai conversar. Conversa sobre o quê? A gente começa a tripotar a vida de alguém. Você está sabendo do fulano? Ih, terminou o namoro. E o fulano que separou do namoro? E não sei o quê. É um tal de falar um da vida do outro, e nós ficamos ali falando da vida uns dos outros e esquecemos da vida. Isso não agrada o coração de Deus. Aonde é que somos tratados? Na tenda. É na tenda que o Senhor começa a revelar essa fraqueza. Irmãos, nós somos extremamente fofoqueiros. Na verdade, se você pensar bem, o que é notícia? É uma grande fofoca. Há uma coisa em notícia que eu acho tão engraçado que se chama repercutir a notícia. Você sabe o que é repercutir a notícia? É alguém vem para mim em entrevista esse pastor Vitor, o pastor Roberto falou que o Senhor agora está ficando dessa e dessa forma. O que é que o senhor acha disso? Aí eu disse: o pastor Roberto não tem nada. Aí ele vai lá dizer: pastor Roberto, o pastor Vitor falou isso é seu respeito. O que é que o senhor acha? E aí ele fala, e ele fica um contra o outro, e eles vendendo notícia, e dizendo que isso é notícia, nós estamos repercutindo a opinião do outro. Irmão, isso é uma imensa fofoca. É uma imensa fofoca. O camarada vai lá no jogador que deu uma trombada no outro e pergunta: o que é que você... Olha, o fulano falou que você... Ah, ele não falou... Aí vai no outro: o que é que falou? Aí fica uma imensa fofoca. É uma coisa só. Na tenda, o Senhor diz: filho, eu não gosto quando você se envolve com isso. O Espírito Santo de Deus não gosta quando você levanta calúnias a artistas. Você diz que fulano é isso, Beltrano é aquilo. Você viu? Você sabe? Você esteve com uma pessoa? Ah, não, eu ouvi falar. Então, meu irmão, não repete não. Essa internet que é uma bênção. Essa internet é uma bênção. Mas essa internet veicula muita mentira. Você não pode sair passando adiante uma notícia que recebeu sem antes saber se isso é verdade ou não. Na tenda, o Senhor começa a revelar. O Senhor começa a tratar.
e nós precisamos ser tratados pelo Senhor. Finalmente, queridos, a tenda do encontro com Deus é uma necessidade, é uma bênção maravilhosa, porque é na tenda que nós recebemos a missão de Deus para as nossas vidas. É na tenda. Irmãos, eu tenho hoje a minha grande indagação. Eu tenho uma grande indagação. Por que é que os crentes não evangelizam? Por que é que nós não ganhamos vidas para Jesus? Por que é que nós somos pessoas caladas? Por que é que nós temos medo de testemunhar? Essa hoje é a minha grande questão. Eu olho para a igreja primitiva, eu falei de manhã, uma igreja onde o pessoal não tinha esse telefone que você tem aí. Eles não tinham smartphone, eles não tinham WhatsApp, eles não tinham e-mail, eles não tinham Facebook para mandar essa coisa toda, eles não tinham televisão, eles não tinham mídia nenhuma, eles não faziam conferências, eles não alugavam estádios para trazer o povo, mas irmãos, eles evangelizavam cidades inteiras, países inteiros, o Império Romano foi evangelizado, e a pergunta é como? Porque aqueles homens tinham tenda do encontro com Deus. Queridos, é na tenda, e o Senhor tem respondido, filho, é na tenda que cada um de nós recebe a missão. É na tenda que nós recebemos a missão. A gente ouve isso a toda hora. A gente vai nos congressos de missões e o missionário faz o apelo e a gente vem à frente e chora e aquela história toda. Depois que acaba o culto a gente vai embora e esquece de tudo isso. Porque está faltando tenda. É na tenda que nós recebemos a missão de Deus. Olha esse texto. Olha esse texto, Isaías 6, de 1 a 8. Eu coloquei o texto todo porque é interessante que nós leiamos todo esse texto. Abra lá, querido, Isaías 6, de 1 a 8. Veja o que diz a palavra de Deus. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isso tocou os teus lábios. A tua culpa foi removida, o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe, nós não estamos evangelizando porque estamos sendo convocados por homens. Nós precisamos estar na tenda. É na tenda, foi na tenda que Isaías teve esta visão. Visões acontecem na tenda, revelações de Deus. Ele viu o Senhor, ele teve uma visão. O Senhor, ele esteve na presença de Deus. Queridos, é na presença de Deus que nós vemos quem nós somos. Quando Isaías tem a visão, olha o que ele diz. Ele bradou, ele gritou: ai de mim, não tenho salvação. Queridos, não adianta você tentar se desculpar, não adianta a gente ficar se justificando. Na presença de Deus, na presença do Senhor, a revelação de quem nós somos, ela acontece. Não adianta você ficar tentando se convencer, mentindo para você. É na presença do Senhor. Quando Isaías foi para a tenda, quando Isaías tem esse encontro com a glória do Senhor, ele cai gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim.
Então o anjo voou com aquela brasa viva, tocou os seus lábios, e aí houve uma voz de Deus, uma voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? É Deus convocando, é Deus dando a missão, quem hei de enviar? Palavra de Deus para Isaías na tenda. E aí então Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, é na tenda que recebemos a missão de sair e ir ao encontro do mundo perdido. É na tenda que nós recebemos a missão de testemunhar e ganhar os perdidos para o Senhor. É na tenda que acontece. É na tenda que o Senhor se revela a você. É na tenda que você vê a santidade, a glória do Senhor. Reconhece que você é um pecador perdido, precisa ser purificado com o sangue de Jesus. O Senhor vem, te purifica, te lava do seu pecado, e o Senhor então te chama e te comissiona. A missão é dada na tenda. A quem enviarei? E a resposta é: eis-me aqui, envia-me. Isaías, prostrado diante do Senhor, o grande sonho da sua vida, o grande desejo do seu coração é ser enviado por Deus, é sair, é ir ao encontro do mundo perdido, é ganhar, é testemunhar, é ganhar os perdidos para Jesus, é levá-los a uma experiência pessoal com Cristo. É na tenda que o Senhor nos dá a missão. Queridos, há uma missão que Deus tem para cada um de nós. É na tenda que acontece o comissionamento, a vocação. É na tenda que o Senhor diz: quem há de ir por nós? Quem irá? É na tenda que você recebe essa missão do Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, eu quero ir. É na tenda que recebemos o ide do Senhor Jesus Cristo. É na tenda que faz sentido. É na tenda que nos prostramos. É na tenda que dizemos: Senhor, eu estou aqui para ser enviado por Ti. Ninguém sai sem passar pela tenda. Ninguém evangeliza sem estar primeiro na tenda. Então, queridos, nós precisamos amar essa tenda do encontro com Deus, porque é lá que recebemos o comissionamento do Senhor. É lá que Deus nos dá essa missão maravilhosa de sair, de ir ao encontro. Não esperar que a pessoa venha, mas ir ao encontro dela, ganhá-la para o Senhor Jesus. Queridos, não é trazer a pessoa para a igreja, é levá-la a uma experiência com o Senhor Jesus, é levá-la a uma experiência com Jesus. Na igreja primitiva, os cristãos ganhavam primeiro as pessoas para Jesus, depois as levavam, ganhava primeiro para Jesus, testemunhava, evangelizava, falava de Jesus, abria o coração daquelas pessoas, pregava o Evangelho e depois levava as pessoas convertidas para os seus pequenos grupos. E ali eles eram discipulados. Ali se tornavam discípulos e começavam a discipular outros. E não parava. O sentido de tudo era ganhar as pessoas para o Senhor Jesus. Esse era o sentido da vida deles. Mas por quê? Porque eles estiveram na tenda do encontro com Deus. A tenda do encontro com Deus, queridos, é uma necessidade, é uma bênção maravilhosa. Porque só na tenda nós encontramos, só na tenda nós recebemos a orientação do Senhor para as nossas decisões. Só na tenda nós recebemos a ministração do Senhor, trazendo cura e trazendo libertação. Só na tenda recebemos correção do Senhor, revelando as nossas fraquezas e tratando das nossas fraquezas. É na tenda que recebemos a missão de ir ao encontro do mundo perdido, a missão de ganhar os perdidos para o Senhor Jesus Cristo. Que cada irmão, que cada irmã aqui presente tenham a sua tenda de encontro com Deus. Esse é o desafio do Senhor para você nessa noite. Você vem aqui nessa noite para receber esse desafio de Deus. De manhã o Senhor trouxe um desafio: renovarmos a aliança com Ele. Essa noite o Senhor tem um outro desafio: que você e eu armemos a nossa tenda, tenhamos o nosso quarto secreto, o nosso lugar de estar a sós com Deus, onde a coluna vem e onde o Espírito Santo te visita, e onde você recebe tudo aquilo
que Deus deseja revelar para você. Querido, eu queria dizer a você uma coisa nessa noite. Não se contente com menos, quando Deus tem muito mais para dar a cada um de nós. Irmãos, nós não imaginamos o que Deus tem preparado. Nós não imaginamos o que Deus tem preparado. Dizem que certa vez alguém chegou no céu. E quando chegou no céu, ficou deslumbrado com tanta bênção. E a pessoa teria dito para alguém: puxa vida, se eu tivesse ainda essas bênçãos todas lá na terra, a minha vida seria tão diferente. E alguém disse: todas elas estavam à sua disposição, mas você nunca teve tempo para recebê-las. Tudo está à nossa disposição. O que está faltando? A tenda. Então, nessa noite, que você possa armar a sua tenda, que você possa desfrutar a bênção maravilhosa da orientação, da ministração, da correção e da missão do Senhor para as nossas vidas. Se você ainda não tem a sua tenda de encontro com Deus, se você aqui presente ainda não armou ou não tem a sua tenda, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e descubra o lugar mais feliz da terra, a tenda do encontro com Deus. Queridos, o lugar mais feliz da terra é a tenda do encontro com Deus. Sabe por quê? Porque é o encontro do céu com a terra. Lembra? A coluna de nuvem descia e Moisés falava com Deus. O lugar mais feliz da terra é a tenda do encontro com Deus. Você está percebendo que você anda tristinho, estressado, cansado, desanimado? Eu posso ver no rostinho de vocês tanto estresse, tanta canseira, tanto desânimo. Eu estou no meu barco, eu estou no meu país, eu ouço as mesmas notícias, eu vejo o que está acontecendo. Nada é animador, tudo desanima. O que é que faz diferença, igreja? É irmos para a tenda e estarmos na presença de Deus. É lá na tenda o Senhor desce, os céus se unem à terra. É o lugar mais feliz, o lugar mais seguro da terra é a tenda do encontro com Deus. Desafio que fica para você nessa noite, meu desafio, é termos a tenda do encontro com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Eu não sei se todos aqui nessa noite já armaram a sua tenda do encontro com Deus. Eu não sei se você já tem essa tenda armada. Se você ainda não tem a sua tenda armada, peça ao Senhor nessa noite que o ajude a armar a sua tenda. E se você não tem tenda, porque você ainda não tem Jesus, eu gostaria de convidar você agora a entregar a sua vida a Jesus. O que está faltando na sua vida é Jesus. Está faltando na sua vida, querido, querida, o lugar mais feliz, o lugar mais seguro da terra é a tenda do encontro com Deus. Se você ainda não tem, convide Jesus agora a entrar na sua vida, no seu coração. E diga: Jesus, eu quero recebê-lo nessa noite. Eu quero ser do Senhor. E eu quero que o Senhor me ajude a armar essa tenda. Porque eu não vou ficar um minuto mais sem armar a minha tenda e estar na presença do Senhor. Eu não quero perder o melhor do Senhor para a minha vida, de jeito nenhum. Quantos aqui desejam? Curve a sua cabeça. E se você deseja entregar a vida a Jesus agora, e pedir a Jesus que arme uma tenda para você, para que você esteja na presença dele, faça uma oração comigo. Aí onde você está, você pode orar baixinho, pode orar alto, é a decisão. Faça do jeito que você achar melhor, mas diga agora de todo o seu coração: Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que a minha vida tem sido uma vida triste, uma vida desanimada. Jesus, eu reconheço que está faltando a tenda do encontro com Deus. Por isso, nessa noite eu abro o meu coração. Eu convido Jesus Cristo agora a entrar no meu coração e a fazer de mim uma nova criatura. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados agora. E eu peço que o Senhor lave
os meus pecados com o sangue de Jesus e faça de mim uma nova criatura. Senhor Jesus, eu quero ter essa tenda. Eu quero ir para esta tenda. Eu quero estar na sua presença. Eu quero receber mais e mais do Senhor. Eu quero conhecer mais e mais do Senhor. Então nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém.